Bom dia, né? Bom dia, estou em primeiro ano, você estava aí com saudade de ver o professor Jardel, né? Então, vamos aí. O que é que eu venho para aqui neste vídeo? Fazer a apresentação do segundo período. O que é que nós vamos trabalhar no segundo período com vocês? O que é que eu vou fazer para facilitar a aprendizagem de você? Eu vou dividir em dois vídeos essa apresentação. Primeira apresentação, eu vou apresentar maio. O que é que nós vamos ver em maio? A segunda apresentação, no final de maio, eu mando apresentando junho, ok? Então, dois vídeos apresentando o segundo período. Inicialmente, maio, eles vão trabalhar em maio, para você já dar uma estudada, já ir pesquisando informações, e depois eu mando o vídeo de junho, que vão apresentar em junho, fechando o período. Além disso, o que é que nós temos? Então, vou mostrar aqui para o mês de maio. A disciplina de biologia, né? Estamos vendo aqui em maio, mostrar aqui pelo professor Jardel, vocês estão vendo aqui no cantinho. Em maio, nós vamos ter 4 conteúdos. Então, vamos ter 4 conteúdos em maio disponíveis para você. Primeiro conteúdo. O que é que vamos ver no primeiro conteúdo? Nós vamos ver proteínas. Lembra, nós estamos seguindo a sequência, aqueles estudamos átomos, carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo, enxofre, que são os principais representantes das moléculas. Aí nós estamos agora estudando essas moléculas, ou seja, estamos estudando moléculas, já vimos água, sais minerais, moléculas inorgânicas, já foi visto carboidratos, lipídios, agora nós estamos em proteínas. Semana passada se viu proteína, que são substâncias formadas por aminoácidos, e também foi visto enzima, que são moléculas de natureza proteica, função de catalisadores. Também hoje, o que é que vamos ver hoje? É semana. Hoje nós vamos ver os ácidos nucleicos, DNA e RNA. Finalizando com biologia celular. O que é que vamos ver em biologia celular? Célula, tanto a característica da célula eucarionte como procarionte. Vamos ver essas estruturas aqui, detalhando melhor. Então, vamos lá. Só recapitulando. Primeiro assunto que nós vimos em maio foi proteínas. Lembra? Vocês viram uma videoaula, tinha um vídeo sobre proteínas. E aí, falando de proteínas, elas têm várias funções. A principal dela é estrutural, tem produção de hormônio, como a insulina, a enzimática, que nós já estudamos semana passada, transporte, como a hemoglobina, que é uma proteína do sangue, produção de anticorpos. Anticorpos são proteínas, não são células de defesa. Na verdade, os anticorpos são produzidos por glóbulos brancos. E miosina, que são as proteínas de contração e movimentação. O que é que nós temos ainda? Enzima, né? Também foi visto enzima, essa parte aqui. Então, nós temos aqui o principal componente das proteínas, que é formado pelos aminoácidos. Os aminoácidos têm um grupo amina, um grupo carboxila, um hidrogênio e um radical. Os aminoácidos são classificados em essenciais, temos 9 tipos, não essenciais são 11. Os não essenciais são o quê? Aqueles que o nosso organismo produz, nós conseguimos produzir. Os essenciais, aqueles que não conseguimos produzir, ou seja, precisamos através da alimentação. Além disso, as proteínas, quando são formadas por essa sequência de aminoácidos, vão formar estruturas. Poderão ser primárias, uma linha reta, secundárias, porque vão começar a dar voltas em si, devido à força de atração entre aminas, isso é um caráter químico. Terciária, vocês estão vendo aqui. Quaternária, isso também envolve. Então, além disso, elas poderão sofrer um processo chamado de desnaturação proteica. O que é desnaturação proteica? A perda da função estrutural. Quando ela perde uma dessas 4 funções aqui estruturais, ela sofre uma desnaturação. O que provoca a desnaturação? Essa perda de função, consequentemente estrutura. pH,
temperatura. Então, os dois fatores, se eu alterar a temperatura ou o pH de uma proteína, eu provoco a desnaturação, que é a desnaturação ou a perda da função estrutural. Lembrando, toda proteína é fabricada a partir de uma sequência de DNA, que gera uma molécula de RNA, que a partir do RNA eu vou criar uma proteína. Esse tipo de RNA nós vamos ver hoje, na aula de hoje, ok? O que é que nós também vimos na semana passada? Enzimas. Lembra lá da atividade? Que seria o modelo chave fechadora. Estão vendo aqui no cantinho? Porque enzimas são elas vão funcionar com basicamente o que são enzimas. Elas vão formadas através de expressão de genes, ou seja, são proteínas, a forma de DNA, não são consumidas durante a reação química, ou seja, elas não são perdidas, diminui a energia de ativação das reações químicas, por isso a grande importância dela. E qual é a principal função que ela vai ter? Acelera reações químicas. Por isso é chamada de catalisadores biológicos. Tem outros catalisadores biológicos que são vistos, tem algumas classes especiais. Serão estudadas só no ensino superior. Se você for para biomedicina, biotecnologia, bioquímica, biologia, áreas que têm biologia mais avançada. Você vê outros catalisadores biológicos, que não são enzimas. Isso é categoria superior. Mas quando falar em enzima, associe catalisadores biológicos, que é um catalisador biológico, algo que acelera a reação química. Como acelera a reação química? Diminuindo a energia de ativação, não sendo destruído durante o processo. E lembrando, toda enzima é fabricada a partir de um gene, ou seja, a partir de uma sequência de DNA. O que é que pode afetar uma enzima, que vocês viram na videoaula? pH e temperatura. Se é uma proteína, então poderá ser afetada. Mas também tem a concentração do substrato e os inibidores ativadores. Esses dois fatores também podem afetar. O que são eles? Lembra que foi cobrado que é modelo chave fechadora, lá do seu material? Toda enzima ela tem um substrato específico, onde ela vai atuar. E aí ao se encaixar com esse substrato, eu tenho chamado enzima e substrato complexo. Ocorre a reação química que vai quebrar essa substância. Por exemplo, a amilase. A amilase é uma enzima que quebra amido. Eu tenho aqui a amilase e aqui eu tenho amido. Amido é um carboidrato formado por glicose, porque ele é um polissacareiro. Quando o amido se conecta à enzima, quando a enzima se conecta aqui ao sítio, eu vou quebrar o amido, separando as glicoses. A amilase ela permanece. O amido é dividido agora em duas partes. Só que cada substrato tem uma enzima específica, por isso que é chamado modelo chave fechadora, ou seja, a amilase só quebra amido. Se eu testasse uma lipase, que é uma enzima que quebra lipídio, ela não vai funcionar com amido, por isso que se chama chave fechadora. Para cada enzima, eu tenho um substrato específico, ou seja, a porta da sua casa tem uma fechadura que é diferente da minha aqui em casa. A chave que abre a minha casa não abre a sua. Então, este foi este modelo, vocês viram. Além disso, hoje nós vamos aprender o que são ácidos nucleicos, essa estrutura que são dois, DNA e RNA. Então, preste atenção à aula, fique atento à aula. Hoje nós vamos aprender esses dois assuntos. Além disso, eles são essenciais porque a partir do DNA eu posso fabricar o RNA e a proteína. E lembrando, o RNA eu tenho três tipos de RNA, transportador, mensageiro e ribossômico. Mas o principal que você deve saber é a estrutura básica. Todo ácido nucleico é formado por nucleotídeo, todo nucleotídeo é formado por um fosfato, uma pentose e uma base nitrogenada. O que é que muda entre DNA e RNA? A pentose e a base nitrogenada. No caso, a pentose do DNA é a desoxirribose e a base nitrogenada que vai mudar é a timina. Enquanto o RNA, a pentose é a ribose e a base nitrogenada que ela tem como específica é a uracila. Vocês estão percebendo? Aqui eu tenho timina, aqui eu tenho uracila. Adenina tem, guanina tem, citosina tem no RNA. O DNA também tem essas três bases repetindo, ok? Vamos ver isso aqui melhor hoje, presta atenção na aula de hoje.
E vamos finalizar com biologia celular, que antigamente era chamada de histologia, um ramo da biologia que estuda a célula. As células poderão ser classificadas em dois tipos. Não esqueça, células só tem dois tipos: procariontes e eucariontes. Professor, qual a diferença básica? É sem o núcleo. A ausência do núcleo é a diferença básica entre elas. Tem outras características que nós vamos ver melhor durante as aulas. Lembrando, uma dúvida de alguns alunos é que acham que células só se dividem em célula vegetal e animal. Na verdade, essa classificação de célula vegetal e animal que você viu lá no fundamental é para as células eucariontes. Na verdade, é só um caráter fundamental, entendeu? Muito básico. Células eucariontes pode ser um protozoário, pode ser uma alga, um fungo, não apenas plantas e animais. Então, além disso, nós vamos ver, inicialmente, vamos trabalhar com a membrana plasmática, sua característica, formada por uma bicamada de lipídio. Então, basicamente, eu tenho proteínas e duas camadas aqui de lipídio, no caso, fosfolipídio. Vamos entender melhor como é as estruturas presentes na membrana plasmática, desde o citoesqueleto ao núcleo, as paredes celulares, tudo isso aí que tem na célula, vamos ver melhor. Também nós vamos focar nessas organelas presentes dentro do citoplasma, para entender cada uma delas aqui. Mitocôndrias, que agora tivemos dia das mães, é o único DNA transmitido de pai para filho, ok? Então, nós temos... Show! Então, opa, aqui. Então, vamos lá, né? Acredito que já deu para... Show, show. Então, vamos aqui. Show. Então, dá um stop. Pronto. Ficou show? Então, a nossa aula é isso. Bom estudo para vocês em maio.